Estão conosco a presidente do STR de Teutônia, Liane Brackmann, e também a assessora jurídica da entidade, doutora Cristiane Ponzoni Teles, para falar sobre a suspensão da cobrança aos associados da Languiru enquanto o resultado da auditoria investigativa não for concluído ou apresentado, uma notícia que nós trouxemos ao longo da semana. Tudo bem? Obrigado por estarem conosco aqui no sábado. Bom dia. Bom dia, Nicolas, certo? Isso. É uma satisfação estar aqui novamente na Rádio Independente, poder conversar não só com os agricultores da nossa abrangência, como o Sindicato Teutônia Westfália e Poço das Antas hoje também, mas com certeza toda a região. E deixo aqui ao vivo o nosso abraço como entidade por Paulo Rogério, né, que é muito escutado e muito bem visto ainda, né, nesses anos todos pelos nossos agricultores. Bom, doutora Cristiane, explique pra gente o que foi essa suspensão das cobranças que foi determinada a partir de uma ação movida por vocês. Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, ouvintes. A gente agradece a oportunidade de estar aqui no programa para esclarecer, né, essas questões envolvendo a ação, que é tão importante, né, para os cooperados da Languiru. Na verdade, o sindicato ingressou com esse processo diante de uma demanda dos próprios cooperados, né, que são associados do sindicato. Existe uma grande preocupação com relação à distribuição das perdas que foram apuradas e começaram a haver cobranças judiciais destas perdas apuradas no exercício 2023 e 2022 daqueles cooperados que faleceram. Então, essas ações judiciais, elas eram dirigidas aos filhos, aos sucessores, esposa, né, dos falecidos. Então, essas demandas começaram a preocupar os demais cooperados, diante de que foram desligados, que estavam entregando produção para outras empresas. Até os inativos, né? Inclusive os inativos. E diante disso, começaram a buscar os valores que teriam proporcionais de perda, e os valores eram muito significativos, assim, era de bastante envergadura, dependendo da produção ou do volume de negócios. Enfim, e isso foi uma demanda que foi levada para uma assembleia e foi autorizada pela assembleia, então, que se entrasse com essa demanda, solicitando essa liminar, no sentido de que, enquanto houvesse essa investigação para apurar algumas inconsistências contábeis que foram demonstradas e administrativas, que não fossem feitas essas cobranças. Então, foi ajuizada essa ação, que tramita em segredo de justiça, e tivemos a liminar concedida pela juíza da segunda vara judicial de Teutônia. Bom, Liane, qual seria um exemplo de um produtor hoje que está vivendo essa situação? Qual seria o tamanho da dívida? Só para a gente poder exemplificar o que a gente está falando. Olha, nós sabemos, porque a gente participou também desde que começou a crise da Languiru, né, como representante de classe, das assembleias, né, das informações que eram nos trazidas pelos agricultores, pelos associados à cooperativa, da angústia que eles estão passando já desde aquela época em relação aos resultados que passariam dos 670 milhões de reais, né, dos 2 anos. Isso foi apresentado e que, segundo o liquidante hoje, pela lei do cooperativismo, que a gente também sabe, se aprofundou um pouco mais, teriam que absorver, a princípio, os falecidos, ou seja, como a doutora falou, os sucessores, os herdeiros, enfim, e logo os inativos, ou que estão sendo procurados e chamados para voltar com a produção, e muitos deles, inclusive a suinocultura, ela parou dentro da cooperativa, de que maneira eles podem voltar se essa atividade não existe mais, e outros que também migraram com leite para outras empresas, e principalmente o frango, né, que reduziu o seu volume de alojamento, que tiveram que procurar outras integradoras, né, e de que jeito eles hoje vão poder voltar, né, se eles têm também contrato firmado com outras integradoras. Então, desde aquela época, a gente está se inteirando e se inserindo
pedindo e o produtor está nos chamando, e em relação a esses números, né, para alguns é assustador. Eu dizia numa outra oportunidade que o final de ano, o Natal, foi angustiante para muitos, porque as notificações, em primeiro lugar, como foi falado, foram para os falecidos, mas os que estão sendo chamados administrativamente para negociar a volta ou então pagar o resultado do exercício são grandes. Então, nós temos agricultores que têm números lá de 100 mil ou 50 mil, temos também de 300 mil, 600 mil, ou mais de 1 milhão, mais de 2 milhões, né, que estariam hoje, que eles deveriam absorver se não voltariam com a produção ou, no caso, se falecessem. Então, isso é preocupante, são milhões, e a gente está aqui, quer dizer também, não só para defender os sucessores dos falecidos, mas também os que estão hoje ativos. Então, nós pode até ser, e a gente torce que o resultado de 2024 seja satisfatório, né? Mas a gente sabe que os resultados apresentados, se tem dúvidas, né, nós temos que averiguar. E aquilo que foi falado, enquanto que tem um parecer ainda não concluído no Ministério Público sobre uma auditoria, por que o agricultor vai arcar voluntariamente ou judicialmente ter que, de repente, cumprir com essa dívida? Então, são números grandes e isso inviabilizaria muitas propriedades. Tem produtores que me dizem, se eu tenho que pagar isso, eu vou ter que parar com a minha atividade. Essa questão envolvendo a auditoria que está sendo realizada, já tivemos algumas informações já sendo divulgadas, apontando gestão temerária, uma série de questões na Languiru. Que foi levado de fato ao Ministério Público e qual poderão ser as consequências para esses produtores que agora estão com essa dívida? Eles podem de alguma forma ter uma isenção? Isso eu deixaria a doutora a comentar, porque essa questão técnica, jurídica, a gente Perfeito. Então deixa mais para ela encaminhar. O relatório foi entregue ao Ministério Público. Existe um inquérito dentro do Ministério Público no qual eles estão investigando, né, esses apontamentos feitos no relatório apresentado pela Languiru. O Ministério Público vai dar andamento, né, ao procedimento dentro do Ministério Público, mas visando se existe alguma responsabilidade de ordem penal, né? O processo que foi ajuizado pelo sindicato, ele visa apurar a inconsistência de ordem civil, né, de responsabilidade civil. Muito embora todo o procedimento do Ministério Público pode ser aproveitado, digamos assim, dentro desse processo movido pelo sindicato, mas são coisas distintas, né? Com relação ao processo movido pelo sindicato, se busca, sim, a isenção de responsabilidade dos cooperados. E é importante destacar que não é só dos inativos, mas de todos os cooperados, sejam eles ativos, inativos, porque hoje, mesmo os que estão entregando produção, não há uma garantia de que os exercícios futuros serão positivos. A gente não tem hoje uma garantia, uma segurança nesse sentido. Então, essa liminar, ela abrange não somente os cooperados de Teutônia, mas de toda a região, todos os cooperados da Languiru, inclusive com ordem judicial de suspensão dos processos que estariam em tramitação em outras comarcas, né? Então, na verdade, pela representatividade do sindicato foi deferido dessa forma. E com relação ao Ministério Público, daí sim, eles podem apurar a responsabilidade penal dos administradores ou de quem tenha praticado qualquer ato que possa ensejar a responsabilidade penal. Pois é, a Languiru com uma dívida gigantesca, né? Chegando próxima da casa do bilhão de reais. Quem arca com esses valores? Tudo isso nós estamos questionando, Nicolas, né? É uma cooperativa, nós tivemos várias assembleias, né? Se houve lá manipulação, enfim, a questão contábil, não somos nós que vamos poder dizer. Então, por isso, como nós dizíamos, enquanto está correndo uma auditoria no Ministério Público, nós vimos, e essa autorização nós ganhamos dia 29 de novembro, via uma assembleia do sindicato, onde os associados do sindicato diziam que para sua representação fazer alguma coisa.
né? E não ficar, por exemplo, esperar o que pode acontecer. Porque nós tínhamos já naquele dia as notificações acontecendo, as defesas individuais acontecendo via nossa assessoria, né? E aí nós entramos com o pedido. Então, tem essa questão hoje, que são cartas de crédito em bancos assinado pelos agricultores também. Nós já fomos, inclusive, ano passado, para o BNDE, para ver como é que fica isso a partir desse ano, as negociações, porque o CPF do agricultor está lá, mesmo se foi para fins de capital social, de giro dentro da cooperativa, mas o nosso associado assinou essas cartas de crédito. Então, nós temos toda essa questão da dívida, que segundo o liquidante é para ser negociado com deságio. Nós não temos a certeza se os credores, os bancos principalmente, vão aceitar isso, né, e mais fornecedores. E nós temos hoje os negócios da Langiru que ainda estão ativos, né, que nenhum de nós, nem o sindicato quer que eles terminem, né, pelo contrário, que eles retomem e que eles deem a longo prazo, então, o resultado esperado. Mas nós, nesse momento, e eu reafirmo aqui, a nossa preocupação é com as nossas propriedades rurais, é com os agricultores que têm lá dito para eles, né, que eles teriam uma responsabilidade de muito valor, que não condiz com a realidade das nossas propriedades, que inviabiliza, e é essa defesa momentânea que nós estamos fazendo, de resguardar o CPF do nosso agricultor e também as nossas propriedades, para eles poderem continuar trabalhando, produzindo, e essa é a sobrevivência do nosso agricultor, porque elas sejam inatingíveis dentro desse processo de liquidação extrajudicial. É isso que essa é a nossa missão. E ela é bem clara, em cima dos problemas sentidos e vividos, e a prioridade do sindicato nesse momento é a defesa dos associados, dos agricultores. Essa é a nossa missão. É importante pontuar, Nicolas, que a responsabilidade pelo pagamento das dívidas do cooperado, ela é subsidiária, e isso é estabelecido pela lei das cooperativas. Ou seja, primeiro tem que ser exaurida o capital e o patrimônio da cooperativa, para após sim, talvez, buscar a responsabilização dos cooperados. E no caso, no processo, a gente busca, então, que se houve irregularidade contábil ou administrativa, que não sejam responsabilizados os cooperados, né? Que daí tem que se buscar a responsabilidade de quem praticou os atos que geraram os prejuízos. Então, seria nesse sentido. Perfeito. Liane, tem uma estimativa e levantamento de quantos associados estão nessa situação? Sejam inativos ou inativos? É que, assim, é muito abrangente, porque a cooperativa não envolve só Teutônia, Westfália e Poço Azan. Ela é regional, ela até em vários pontos do estado tem associados. Então, nós, assim, semanalmente as pessoas vinham já, agora suspenso, né, as notificações, né, as cobranças, então, já acontecendo, como eu dizia, dos falecidos, né, e como o próprio liquidante dizia, né, e afirma, estão sendo chamados as pessoas inativas, né? Aquelas que não entregam produção no momento, com a proposta de voltar com a produção, ou então seriam excluídas do quadro social. Porque ele diz que quem não é produtor, que não entrega produção, teria que ser excluído. E no momento que ele é excluído, ele receberia a sua notificação da responsabilidade dos exercícios. E os ativos, então, continuariam empurrando os resultados adiante, né? Então, a gente sabe que para esses negócios que hoje existem, existe e vai existir sempre a dificuldade de arcar se não houver esse deságio em relação a, você fala 1 bi, outros falam mais que 1 bi, né, que é hoje a dívida da CNPJ, né, ou seja, da cooperativa, né, onde os agricultores estão ligados, a gente sabe. Por isso nós estamos buscando subsídios e argumentos para que o nosso agricultor, enquanto que tem ativos dentro da cooperativa, que ele não seja agora o primeiro a ser chamado a pagar, né? Então, existem ativos, existem negociações com o banco, existe a liquidação extrajudicial, mas pelo que a gente vê, se começou as cobranças, né, dos agricultores, então, que durante anos e anos trabalharam para que ela pudesse existir em termos de produção. Bom, temos um prazo para as conclusões dessas investigações e divulgação do relatório final?
A princípio, o Ministério Público ele não tem um prazo específico, até porque no momento nós estamos com o recesso forense, mas eu acredito que vai ser um assunto tratado com prioridade pelo Ministério Público, assim como pelo Judiciário, porque impacta demais, né, na cidade. É uma envergadura muito grande, é um número de pessoas que atinge. Então, certamente vai ser dado prioridade para o andamento dessa finalização desse inquérito, bem como o andamento do processo. Muito bem. Doutora Cristiane, Liane, obrigado pela participação. Bom trabalho para vocês. Nós que agradecemos a oportunidade, Nicolas, estamos sempre à disposição e reafirmando que como sindicato, como representantes de classe, nós temos um compromisso com o nosso agricultor, com as nossas propriedades nesse momento. Claro que a gente quer que as atividades, os negócios em alguns momentos que a Langiru ainda mantém, não terminem, mas não às custas do nosso agricultor nesse momento difícil. A gente sabe, né, que ele tenha que arcar com esses valores, porque isso fecharia para muitos a propriedade. Obrigado, doutora. Eu agradeço, Nicolas, a oportunidade e mais uma vez um bom dia aos ouvintes. Doutora Cristiane Ponzoni Teles, assessora jurídica, e a Liane Brackmann, presidente do STR de Teutônia, que engloba também o sindicato envolvendo os municípios de Teutônia, Westfália e também Poço das Antas, falando sobre essa ação que foi movida, então, suspendendo a cobrança dos associados da Langiru, enquanto, pelo menos, o resultado da auditoria investigativa não tenha sido concluído ou apresentado. Existe um inquérito no Ministério Público envolvendo toda essa situação, uma medida importante, até porque o produtor, aquele que era associado da Langiru, seja ativo ou inativo, ele é o último dos culpados por toda essa crise que a Langiru acabou entrando e que, a bem da verdade, pegou todos de surpresa, onde em um momento se falava em investimentos da Langiru e um cenário extremamente positivo, e quase que de uma hora para outra toda essa crise que a gente acompanhou nos últimos meses aí, nos últimos 1 ano e meio mais ou menos, que tivemos essa situação.